Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos aqui com a redação da Unicentro. O tema é sobre alienação parental e a filha colocou como título Guerra Psicológica. Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar mais fácil. O filme História de um Casamento, embora seja uma obra de cunho ficcional, aborda perfeitamente a situação da alienação parental e como é cruel os reflexos. Eu até anotei aqui, ó, tá? Já destaquei aqui a concordância, né? Os reflexos são cruéis, que são impostos no dia a dia dos filhos que vivem essa situação. Desse modo, é imprescindível analisar como essa disputa, ou melhor, fogo cruzado, surge e impacta a vida dos jovens do Brasil. No Brasil, né? O que eu sugiro? Aqui, como nós não temos linha, né, meu amor? Nós temos no máximo 22 linhas aí na redação. Você já coloca, imprescindível analisar como viverem esse fogo cruzado, né? Impacta a vida dos jovens no Brasil, algo nesse sentido. Então, evita trazer como essa disputa, ou melhor, fogo cruzado. Já seja bem direta aí naquilo que você quer trazer. Outra questão, você mencionou aqui, né, a alienação parental. Vale muito bem você colocar um travessão e explicar o que é alienação parental, tá? Isso aqui é bem importante de ser feito, por quê? Porque você mostra domínio do tema e você não deixa o seu leitor perdido, né? Perceba que você não fala o que é alienação parental. Então é importante que você deixe claro o que é esse conceito aí no seu texto. E de preferência já traga, né, alguma alusão que comprove isso, algo nesse sentido, tá? Caso você tenha interesse. Nesse sentido, é evidente que a família é uma instituição de extrema importância na vida de crianças e adolescentes, já que, conforme Emily Durkheim, ela é geradora de estabilidade e segurança. Entretanto, fica claro que a tese do autor não ocorre na realidade, devido aos inúmeros e crescentes casos de alienação parental no Brasil. Perceba que ainda você não me disse o que é alienação parental, tá vendo? Você não disse para mim o que ela é e de que maneira isso afeta a vida das crianças e dos filhos, etc. Tudo bem? Assim, ao invés, ao invés de os pais priorizarem o bem-estar dos seus filhos, eles acabam usando, então, assim, ó, evita a construção, acabam mais gerúndio, tudo bem? Acabam mais gerúndio, então acabam usando, acabam fazendo, acabam dormindo, acabam bebendo, abandona. Então, eles usam os jovens como instrumento de vingança em processos judiciais de separação a fim de conseguir algum benefício próprio, mas não percebem as consequências, a destruição que estão causando. Na realidade, filha, não é apenas nos processos judiciais de separação. A alienação parental, ela acontece depois disso, ela acontece durante isso e ela acontece antes disso. A alienação parental é um problema que acontece nos lares brasileiros, independente de estarem, né, dos pais estarem em um processo de separação ou não. Então, eu quero que você não restrinja dessa forma a sua argumentação. Eu quero que, pelo contrário, você aprofunde essa questão e traga exatamente aquilo que a banca solicitou. Falar por que os filhos vivem nesse fogo cruzado, né? E aí aqui você poderia ter falado, né, que esses casos de alienação parental trazem consequências, e aí você poderia ter falado que os filhos são usados como instrumento de vingança, que os filhos são usados, né, durante essa luta aí para ver quem que manda mais e quem que pode mais familiar. Então isso é muito, muito, muito sério, tá? Consequentemente, em razão de todo o caos causado pela alienação parental, os filhos sofrem demasiadamente. Cuidado também com o excesso de advérbios, tudo bem? Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente preveja, né, uma série de medidas para proteger a juventude, a interferência psicológica é tão intensa que traz consequências permanentes, dentre elas a depressão. Além disso, se essa situação não for revertida a tempo, os danos serão ainda mais severos, podendo evoluir para problemas de relacionamento e até abuso de álcool e drogas, fato que evidentemente é uma catástrofe para o indivíduo. Então, olha só, eu quero que você reformule todo esse parágrafo no sentido de convencer de que a alienação parental é um problema.
Então, aqui, ao invés de você ter trazido o Estatuto da Criança e do Adolescente, você poderia ter trazido a SAP, que é a Síndrome da Alienação Parental. E aí você poderia ter focado nas consequências disso. Você poderia ter focado nas consequências desse problema. Em que medida essa alienação parental causa a síndrome da alienação parental, entendeu? Em que medida isso acontece? Em que medida isso ocorre? Então é isso que eu quero que você traga. E aí que você foque, né, na depressão. E ó, se além disso, se essa situação não for revertida a tempo, como assim? Independente de ser revertido ou não, a partir do momento que a alienação parental acontece, ela vai trazer essas consequências para os filhos, e isso é fato, tudo bem? Então eu quero que você seja mais enfática aí na sua argumentação, tudo bem? Fica claro, portanto, que a guerra psicológica causada pela alienação parental põe em xeque o bem-estar e segurança da juventude brasileira. Logo, é preciso que os pais ponham, né, coloquem suas diferenças de lado e olha lá, ó, muita marca de oralidade no seu texto e priorizem a estabilidade emocional de seus filhos. Afinal, esse fogo cruzado não faz bem a ninguém. Crase incorreta aqui ao final, tudo bem? Então, eu quero que você melhore a questão da argumentação, que você traga mais palavras que indicam juízo de valor e eu quero que você defina melhor os seus argumentos, levando em consideração, meu amor, que você precisa convencer, que você precisa persuadir o seu leitor dentro, obviamente, das características da dissertação argumentativa. Bora escrever redação? Bora, minha filha!